E aí, gente, voltei pra parte 2. Nem parece que eu pausei e voltei a gravar, né? Tô exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas enfim, agora eu quero falar com vocês sobre a minha lista de metas de 2020. Na verdade, sobre um tópico, né? O tópico é leveza, né? E eu acho que assim, quando eu tava orando, a única coisa que eu tinha certeza que eu ia pedir pra 2020 era leveza. Eu sabia que eu precisava mudar o jeito que eu encarava as coisas. Só que até então eu não sabia como. Eu nunca soube ser leve, né? E eu não entendi o porquê. Então eu pedi pra que Deus me ajudasse a entender esse processo, né? Tipo, por que que eu precisava ser leve? O que que tava me angustiando tanto, né? Por que que eu colocava tanto peso nas minhas relações, deixava elas chatas, sabe? Deixava as pessoas muito responsáveis por mim e as pessoas que se aproximavam de mim, elas sentiam que elas precisavam me provar alguma coisa. Por quê? Aí, beleza. Aí foi um tiro. Deixa eu só fazer uma anotação aqui, senão eu vou esquecer. Porque eu descobri muitas coisas. Eu quero contar pra vocês sobre um caso que aconteceu comigo. Eu tava afim de um menino. Na verdade, eu nem sei se eu posso dizer que eu tava afim dele, se eu tô afim dele, não sei o que acontece. Mas enfim, tinha um cara lá que eu me interessava por ele. E aí, na verdade, foi bizarro o que aconteceu, porque eu nunca tinha me interessado por ele. Eu achava que a gente não tinha nada a ver. Eu nunca tinha olhado pra ele dessa forma. Eu nem conhecia ele. Ele era uma pessoa aleatória pra mim. Aí, beleza. Aí aconteceu uma situação, eu falei, nossa, esse cara tá aí, né? Que legal. E aí, do nada, tipo, apesar de a gente ser totalmente diferente assim, tipo, eu nunca ter olhado pra ele desse jeito. Eu falei, nossa, mas como assim? E eu comecei a sentir uns negócios diferentes, né? Eu falei, vamos rezar isso aí, né? Vamos rezar. E eu comecei a notar muitas coisas que a gente tinha parecido, né? Aí fiquei, nossa, interessante. Aí tá. Aí beleza, eu falei, então beleza, eu vou me relacionar com esse cara, né? E eu vou me esforçar pra ver se funciona, né? Porque eu tava sentindo muitas coisas e tava rezando sobre, né? E não passou muito quanto eu rezei. Então eu falei, então Deus, deixa eu me relacionar com ele pra ver se eu resolvo. Pra ver se resolve as coisas dentro de mim, né? Se não, eu converso com ele, vejo o que eu faço. Enfim, não sei. Aí beleza, eu falei, vou me aproximar. E eu não relaxo, né? Eu sou uma pessoa super tensa e isso sempre é um problema. Eu sabia que ia ser um problema, então eu tava com medo já de, tipo, estragar tudo. Enfim, eu nunca sabia o que eu fazia de errado. Aí tá. Aí um belo dia, Deus é muito detalhista, natural, e quando você pede pra ele te explicar algo, ele vai te explicar no concreto, de uma maneira simples, que só você vai perceber, as outras pessoas não vão perceber, e você vai falar, mano, como assim? Aí, beleza. Aí, eu fui num lugar lá com esse cara, com outros amigos, e ele tava. Aí eu falei, vou interagir com ele. Aí eu sentei do lado dele, e aí eu fui lá e comecei a, tipo, puxar assunto. E na minha cabeça, muito estranha, puxar assunto era, tipo, fazer perguntas, fazer um interrogatório com o cara. E aí, beleza. E aí eu fui tentando conversar com ele, né? E aí, tudo que eu tentava falar, ele, tipo, não conseguia responder, sabe? Aí fazia umas perguntas, tipo, análise da pessoa, né? E tem pessoas que elas não se importam com isso, que elas são desinibidas. E, tipo, sei lá, isso me dá um calor no coração, né? Porque eu fico me sentindo menos constrangida. Porque eu não sei demonstrar interesse, sabe? Eu tô aprendendo ainda. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer mais vídeos assim que eu conseguir aprender sobre ser mulher, né? Que eu tô aprendendo muito. Aí, eu cheguei e comecei, tipo, qual que é a sua cor preferida? Aí ele falou, eu não sei. Aí eu falei, pensei comigo, mano, como você não sabe? Tipo, todo mundo sabe a sua cor preferida. Você tem que ter uma cor preferida, sabe? Aí, beleza. Aí ele parou um pouquinho e falou uma cor lá.
Aí eu falei, ah, beleza. Tipo, nossa, que demora pra falar, né? Aí ele falou assim, mas eu não sei se é a minha cor preferida. Eu acho que é, porque eu tenho várias roupas dessa cor. Aí eu falei, não, mano, a sua cor preferida não é as várias roupas que você tem dessa cor, porque você só compra dessa cor. Talvez essa cor fique bem pra você, mas que cor você mais gosta, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu perguntei, tipo, qual que é a minha cor preferida? Porque eu adoro que as pessoas reparem em mim, eu adoro que elas pensem sobre mim. E aí ele olhou e falou, é cor de rosa. Aí eu falei, não, cara, você tem uma... Pensei comigo, você tem uma cor que não é minha cor preferida, é cor de rosa. Aí tá. Aí ele falou, então é verde. Aí eu falei, não, cara, também não é verde. E eu fiquei pensando, gente, mas que loucura. Eu fiquei muito incomodada, né? Eu fiquei muito chateada. Porque eu sabia que isso ia acontecer também, né? Porque ia quebrar minha idealização. Beleza. E aí continua a conversa de algum tipo, mas eu percebo que eu tô na defensiva e que ele também tá um pouco incomodado, sabe? De alguma forma. Aí tá. E aí é muito engraçado, porque no começo eu tinha muito essa expectativa de conversar com ele. E então ele meio que já quebrou a minha expectativa. E depois de um tempo que eu tentei interagir com ele, do meu jeito, eu percebi que ele tava, tipo, constrangido, que eu deixei ele constrangido. E que ele tava, tipo, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. E aí eu fiquei muito inibida por conta disso, porque eu pensei, nossa, ele tá me achando chata, então eu sou chata, então eu sou a pior pessoa do mundo, então ele não gosta de mim, ele nunca vai gostar. Aí virou uma coisa horrível na minha cabeça, né? Aí eu me senti muito chateada e aí me fechei totalmente, e aí acabou o assunto. Beleza. Aí, depois de um tempo, aí a gente tentava puxar assunto um pouquinho, depois passava e tal. Aí eu fiz uma pergunta que era muito importante pra mim. Sabe a pergunta da gravata, do Pequeno Príncipe? Da gravata não, do chapéu? Tipo assim, isso é um chapéu? O que é pra você esse desenho? Aí a pessoa fala, um chapéu. Aí você pensa, não é um chapéu, não fala que é um chapéu. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, que a resposta óbvia era um chapéu. Só que eu queria ver se ele não ia dar a resposta óbvia, mas era claramente um chapéu. E aí ele falou um chapéu. E aí eu falei... Pensei comigo, não é um chapéu, você não é o amor da minha vida. Ai, gente, isso tá muito engraçado. Esse vídeo é essencialmente pra mim, eu acho. Mas enfim, adoro compartilhar com vocês. Aí... Beleza, e aí foi isso. Aí eu passei o resto do momento lá de boa... deprê, porque tinha sido falhado miseravelmente. E aí eu falei, Jesus, falhei miseravelmente aqui. E eu sei disso. Mas não é essa pessoa específica que tá me fazendo falhar miseravelmente. Eu sempre falho miseravelmente. Por quê? O que eu tô fazendo errado? Porque até então, eu tava achando muito normal o jeito que eu agia, sabe? Tipo, é óbvio que é normal. Eu tô tentando interagir com a pessoa. O que eu tô fazendo de errado? Aí tá. Aí a gente foi... pra missa, né? E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui rapidão se eu não pulei nenhuma parte. Escrevi. Mas calma, fomos à missa. E a missa é maravilhosa, meu Deus. Não é à toa que a Santa Missa é o ápice da fé, né? Beleza. Aí eu sentei lá, sentamos o grupo inteiro, tinha um monte de galera, ele sentou numa ponta, eu sentei na outra ponta. E aí a galera tudo papiando no meio do nada, assim, porque a gente não tinha começado a missa ainda. E aí ele na outra ponta, tipo, super atento, super em momento de, sabe, introspecção, assim. E eu falei, nossa, cara, tipo, eu sou muito assim na missa também, sabe? Eu converso com as pessoas e tal, mas me incomoda, sabe? Quando as pessoas ficam falando com você antes da missa. Porque quando você chega na missa, você quer rezar, mano. Não dá pra perceber que você quer rezar. E as pessoas ficam interagindo, sabe? Enfim. E aí ele, tipo, todo mundo interagindo e ele lá, de boas, sendo autêntico. Aí, beleza.
E aí eu fiquei super inspirada e eu também consegui rezar e tal. Enfim, talvez eu sinta só admiração por esse cara, na verdade. Só isso, eu acho. Eu acho que eu nem gosto dele, mas ele é interessante. Enfim. E Jesus usou ele. Mano, Jesus tem usado ele de tantos jeitos. Que, nossa, que ele nem imagina. Eu fico pensando como Jesus é, mano. Será que Jesus me usa com os caras assim? Enfim, aí tá. Aí, beleza. Deixa eu ver. Nossa, eu escrevi uma coisa tão bonita. Olha só. E vendo ele amar Jesus, eu entendi. Aí eu refleti sobre as coisas, o que as coisas aconteceram, né? E aí, tipo assim, o que eu entendi? Que eu premeditei tudo, cara. Tipo, primeiro que eu cheguei, com um monte de pergunta aleatória, tipo, super, sabe, nada a ver. E eu queria muito que ele, sei lá, visse quem eu era atrás dessa máscara. Então, tipo assim, eu me apresentei pra ele de um jeito que nem era eu, sabe? Tipo, era só eu ansiosa, era só minha ansiedade falando por mim. E eu queria que ele me enxergasse, que ele achasse eu sensacional, né? Era só uma máscara minha, porque eu tenho medo de ser eu mesma e de ser muito densa. Mas eu acho que a gente não precisa. Tipo assim, ser denso não é o contrário de ser leve. Você pode ser leve e denso. Você pode ir aprofundando algo com alguém sendo leve, sabe? Muitas pessoas já foram extremamente leves. Jesus é exatamente assim. Ele é extremamente leve com a gente pra dizer umas coisas muito pesadas, muito densas. Tipo, mano, é só assim que ele fala comigo. Porque ele sabe que é assim que eu recebo. E eu fiquei pensando, gente, por que eu tô sendo tão pesada assim? Por que eu tô sendo essa pessoa que eu não sou? Por que eu tô, tipo, usando essas coisas, sabe? Por que eu me importo tanto com essas coisas pequenas se elas não dizem nada, sabe? Beleza que cores significam coisas pra mim, né? E outras perguntas específicas, comida favorita, animal favorito, essas coisas. Mas elas não dizem nada da pessoa, sabe? Aí beleza. Aí eu percebi isso. Que essa minha postura era reflexo do meu tédio, do meu desdém, da minha revolta e da minha necessidade de aprovação, sabe? Aí tá. E aí eu percebi que quando eu tava nos meus momentos de chures, era essa grande diferença. Eu não ficava pensando no que eu ia fazer, ou colocava uma máscara pra fazer as coisas. Eu deixava Deus fazer as coisas. Eu deixava Deus habitar em mim e trazer à tona, trazer pra fora a minha essência, a minha personalidade, sabe? E era incrível, porque, tipo assim, eu tava tão preenchida de Deus que quando eu me relacionava, vinha tudo que eu era, vinha toda a minha essência pra fora, sabe? Aí eu escrevi isso, que o relacionamento com os caras e com esse menino, se talvez um dia desse certo, precisava ser consequência do meu relacionamento com Deus, como com todo mundo, sabe? Não só um relacionamento afetivo, amoroso, né? Porque o que é o relacionamento amoroso? É um projeto de família que Deus coloca pra nós, né? Então, é só um pretexto pra gente formar uma família, mas todos os nossos relacionamentos devem ser assim. A gente se relacionar com Deus e transbordar nossa essência com o outro, né? Então, por que eu tava tentando controlar tudo e não deixar Deus ser Deus, né? Por medo, óbvio. Mas, cara, se não der certo, tá bom, sabe? Beleza. Aí, é que eu tinha medo que todos não dessem certo. Mas, no fundo, eu sabia que era porque tinha alguma coisa errada, alguma coisa que eu não tava fazendo certo. E aí, Deus tá me mostrando. Aí, beleza. Aí, eu cheguei à conclusão que eu tava mesmo sendo chata. Porque eu não tava sendo eu. E eu tava, tipo, constrangindo o menino, né? Tipo, mas eu entendi também que eu tinha deduzido que ele me achava chata como um todo. Não que eu estava sendo chata, entende? Então eu não era chata, aquilo não era meu, sabe? Tipo, e aí eu fui percebendo que era só uma situação, não era. Era só algo que eu estava vendo no momento, não era o que dizia de mim, sabe? Que eu precisava achar momentos e relaxar
pra que eu pudesse ser eu, né? Não era permanente. Deixa eu ver. E aí eu tinha muito medo, eu fiquei pensando... Eu tava falando com Deus nessa parte, né? Aí eu falei assim... Ai, mas Deus, e aí? Tipo, e se eu ficar em silêncio? Aí Deus falou, ué, vai ficar em silêncio. E aí o outro vai ter espaço pra falar, pra fazer alguma coisa. Porque você é louca e você fica fazendo tudo. Você tem que deixar que o homem faça o papel dele e venha, sabe? Tô aprendendo muito sobre ser mulher, gente. Ai, me julgue se você pode me julgar. Enfim. E aí Deus falava, relaxa, deixa a pessoa vir, sabe? Aí eu falei, tá bom. Enfim, e aí Deus foi me falando também, tipo, que eu tinha colocado essa máscara, mas também que eu tinha montado uma situação e que eu esperava que ele reagisse desse jeito específico. Se ele não reagisse desse jeito específico, ele não era o cara pra mim. Então, tipo assim, tinha 1000 possibilidades pra ele reagir, mas eu tinha criado na minha cabeça uma possibilidade. E, tipo, se não fosse essa possibilidade, não era o cara pra mim. E aí eu não levava em consideração, primeiro, a minha falta de contexto nos assuntos. Talvez ele soubesse a cor preferida dele, mas, tipo assim, do nada, tipo, com que contexto? Por exemplo, qual cor você mais gosta de roupa? Ou, sei lá, você desenha? Qual cor que você mais gosta de usar pra desenhar? Sei lá, sabe? Mas, tipo, não tinha um contexto. Então, às vezes, ele só não pensou nisso mesmo, tudo bem. E aí eu não levei em consideração a pressão de que talvez ele também tivesse pressionado por falar comigo, porque eu era uma pessoa estranha, a gente não era amigo, ele tava tentando estabelecer uma amizade comigo, eu tava indo com tudo, e tava falando nada com nada, e ele tava tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí tava pressionado também, porque ele é muito... O jeito dele é muito fechado, né? Tipo, eu sempre gosto de meninos tímidos e tal, então ele é desses. Então, é isso, né? Aí já ficou, tipo, assustado, né? A personalidade dele, ele é calmo, ele precisa de tempo pra refletir, pensar, falar. Então, tipo assim, não podia esperar que ele reagisse na hora, sabe? Era o jeito dele também. E a minha melhor conclusão, que eu achei que valeu toda a pena Deus me levar ali, era que ele não era eu, mano. Eu tava, sabe... Eu tava tentando achar e me relacionar com uma pessoa que era eu, mas eles não eram eu. E eu tive um super insight ali. Eu falei, gente, eu não me relaciono. Eu já tinha tido esse insight antes, mas eu vi concretamente na prática, porque eu tinha entendido racionalmente, mas eu não falava, beleza, não me relaciono com outro, mas como? Era muito teórico pra mim. E eu vi na prática, eu falei, gente... Então é isso, eu montar alguém, né, tipo, na minha cabeça. E aí eu coloquei assim, por que uma conversa precisava definir ele pra mim, sabe? E eu fiquei, tipo, não precisa, né? Eu preciso conhecer ele, a gente é muito complexo. É igual série, às vezes eu tô assistindo uma série com os meus pais, Grey's mesmo. Quando eu comecei Grey's, eu achei chato. Eu falei, nossa, não vou durar nada nessa série. E, mano, assisti 15 temporadas, né? Então, tipo, às vezes, aquele ditado é errado. Não, a primeira impressão não é a que fica, não tem que ser essa que fica, né? E aí eu fiquei pensando também, deixa eu ver aqui. Eu me relacionava comigo mesma. Eu não deixava ele me conhecer e não dava espaço pra conhecer ele do jeito dele, não do jeito que eu queria que ele fosse. Então, tipo assim, eu não vou achar alguém do jeito que eu quero. Eu tenho que conhecer as pessoas. Porque se fosse uma pessoa do jeito que eu quero, não ia ser um relacionamento. Ia ser, tipo, algo pra satisfazer os meus desejos. E a gente tá buscando exatamente o contrário. O amor verdadeiro é aquele que faz o outro feliz. E aí você fica feliz. E quando é algo egoísta, não é amor verdadeiro. Tipo, é só você enchendo sua bola e tentando saciar seu vazio, sua carência, né? Enfim. Aí, essa parte é ótima. E Deus me disse que aquilo não era sobre o menino ou relações amorosas. Era sobre tudo. O medo e o desejo lutavam entre si
quando o assunto era se relacionar. Então eu ia, mas me defendia. Relações são feitas de duas pessoas. E aí, outra situação que aconteceu e que tem acontecido comigo é que eu tô tentando entender os meus limites nas situações, né? Porque antes eu não deixava claro as coisas que me magoavam e passava por cima, até chegar um ponto que eu não aguentava mais lidar com aquilo. Eu ia passando por cima, tipo assim, eu nunca aceitei as pessoas errarem comigo, nunca. E eu não falava isso pra elas. Então elas erravam uma vez, eu guardava. E já não era mais a mesma coisa. Aí elas erravam de novo, eu guardava. Já não era mais a mesma coisa. Ia indo até eu não aguentar mais. E aí eu simplesmente ia embora e não explicava nada. E eu fiz isso recentemente com duas pessoas muito importantes pra mim. Isso não tá bem resolvido ainda pra mim. E aí, o que aconteceu? Deus foi me mostrando isso, falando... Aí eu tô assistindo uma série que chama Terrace House. É um reality show japonês muito fofinho. E aí, tipo, são 6 pessoas, são 6 estranhos numa casa e eles interagindo, né? E aí, nesse reality show, os japoneses são muito honestos, sabe? Se algo incomoda, eles falam. E aí, tipo, eu fui percebendo que eu tinha medo de falar pra pessoa que ela tava me incomodando e de, tipo, ela não querer mais ser minha amiga. Mas chegava um ponto, além dela não querer ser minha amiga, eu tinha medo também. Eu gostava de viver na ilusão, sabe? Porque eu não aceitava que a pessoa era imperfeita. E por isso que as pessoas, elas por isso o peso. Porque as pessoas se sentiam na obrigação de nunca errar comigo. Então elas ficavam sempre tentando ser boas pra mim. E o que era muito louco é que por eu me cobrar dessa forma, por eu cobrar isso das pessoas, eu também sempre tentava manter uma imagem de perfeição, porque pros outros, né? Porque eu nunca seria perfeita. Então eu sempre concordava com as coisas, sempre punha panos quentes, nunca falava minha opinião de verdade, nunca era eu mesma, sempre era palhaça, assim, porque eu achava que se eu errasse com uma pessoa, eu sempre ficava pisando em ovos, né, pra saber qual que era da pessoa. Porque se eu errasse com ela não ia me dizer e a nossa relação ia acabar, como eu fazia. Então, foi muito louco entender todos esses processos e como eles me afetavam, sabe? Pra trazer pra uma relação saudável. E eu percebi também o quanto que eu era controladora, assim, sabe? Eu sempre fui meio buller, assim, tipo, porque o que eu falava, o que eu falo sempre foi lei, assim, sabe? Eu sempre tive um gênio muito forte e as pessoas sempre meio que me seguiam, assim, sabe? Na escola, eu batia em todo mundo. E eu fui percebendo isso, o quanto que até hoje isso é ruim pra mim, isso me faz uma pessoa tóxica, não me ensina a amar, né? E aí eu fui percebendo que as pessoas, elas têm erros, eu acho que eu já falei isso milhões de vezes, mas eu não entendia. E hoje eu consigo entender, eu consigo perceber isso e não me machucar, sabe? Eu tinha muito um problema assim, que uma pessoa me magoava, eu ficava presa aquilo pra sempre e nunca passava, sabe? Nunca. E aí... E agora não é mais assim. Bom, ainda é assim, mas agora eu enxergo, sabe? E aí foi muito legal, eu tô partilhando isso com vocês porque foi muito legal. Eu acho que eu consegui entender o sentido de empatia e o sentido da leveza, né? Que Deus me propõe para 2020. A leveza passa pela honestidade, né? Então, falar algo que me incomoda, porque eu tinha muita preguiça, eu tenho muita preguiça de ter discussão de relação, sabe? E às vezes as pessoas, elas meio que não querem ouvir, sabe? Então, tipo, eu só deixo pra lá, mas se é importante, não pode deixar pra lá, sabe? E eu tinha medo também delas apontarem coisas minhas que machucavam elas e eu ter que corrigir, sabe? E isso não é legal. E aí, pra terminar, sobre empatia, né? Eu queria partilhar uma minha oração diária de hoje, que foi Jó 16. Aí tinha uma nota que falava assim, ó. Porque assim, pra contextualizar vocês, Jó, ele tá
pedindo pra Deus explicar pra ele por que ele tá sofrendo tanto, já que ele era um homem justo, porque tinha um dogma da retribuição. Se você for justo, Deus vai te amar, Deus vai te dar coisas boas. E não é bem assim que funciona, né? Tipo, não é porque você tem que amar a Deus porque você gosta dele, porque você quer, você se sente amado e você ama a Deus. Não porque ele vai te dar alguma coisa, né? Mas era um dogma dessa época, da retribuição. Que Deus ia dar coisas boas pra quem fosse certinho. E é bem legal eu estar rezando isso, porque tô vivendo um pouco disso, né? Na minha vida profissional, porque eu fiz algumas escolhas por segurança. Tipo, eu nunca gostei de psicologia nem de pedagogia. Mas quando saí do ensino médio, apesar de eu não entender racionalmente, agora eu entendo, eu optei por algo na segurança. Tipo, algo que me daria um emprego fácil quando eu acabasse a faculdade, que eu sabia fazer. E eu não tenho um emprego hoje. Então, Deus me mostrou que não é assim, que a gente tem que optar pelas coisas que a gente gosta, mesmo que elas sejam desafiantes. E é a mesma coisa que Jó tá tentando entender, tá tentando desconstruir. E aí tem uns amigos dele que ficam julgando ele, sabe? Tipo assim, se Deus tá te castigando, então você fez algo errado, então você é injusto, né? E na verdade não é bem assim. Aí a nota fala assim: quando a gente tá bem, é fácil consolar com palavras a quem sofre. Muitas vezes o que acontece é desrespeitar ou minimizar aquilo que é importante para outra pessoa. Isso não é nada. Ou então piorar ainda mais o sofrimento alheio. Você não devia ter feito isso. O importante é a atitude de compaixão, ser capaz de sofrer junto com a pessoa que sofre. Somente a solidariedade faz compreender a situação do outro. E eu percebi que eu não era assim, que eu não tinha empatia pelo outro. Não que eu não tinha empatia, eu sempre priorizava o outro, mas isso não é empatia. Empatia, respeito, todas essas coisas assim que tem a ver com relacionamento, tem que ser das duas partes. Então, se só tá a minha parte na idealização, só tem eu, já não funciona, não é um relacionamento. E se eu só dou pro outro, força pro outro, também já não é bacana. Aí eu escrevi que eu tenho aprendido a me relacionar com o outro, que eu sempre olhei muito pra mim, até na hora de me relacionar com o outro, né? Eu me relacionava comigo mesmo. E aí eu entendi que eu acho que eu não sei ser verdadeiramente empática, eu tô aprendendo. E porque eu não consigo olhar pro outro como se fosse a minha situação, né? Acho que é porque eu tenho medo, é verdade. E porque, olha que sacada, pra respeitar o outro eu tenho que me respeitar. Pra amar o outro eu tenho que me amar. Pra saber os limites do outro eu tenho que saber os meus. E eu não sei, então eu tenho que saber as minhas coisas primeiro, né? E uma coisa que eu destaquei é que eu ainda não sei olhar pro outro como um time, sabe? Eu sempre acho que o outro é meu inimigo, por algum motivo. E eu quero que Deus quebre isso, sabe? Essa questão da perfeição, tipo, isso é muito central na minha terapia. Minha psicóloga fala sempre, e eu nunca aceito. Agora eu tô entendendo de verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas. Deus abençoe.